infelizmente está entre as doenças que mais crescem e afetam a população de todo o mundo. O diagnóstico e o tratamento podem causar restrições físicas, psicológicas e financeiras nos pacientes. Por isso, existem direitos específicos no que diz respeito à assistência, isenção de impostos, benefícios. Hora de saber o que é seu direito. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui na nossa mesa de café da manhã, eu recebo a advogada Luciana Carmélio. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia. É um prazer voltar a casa. Prazer para nosso. falar de um tema tão relevante, né? Sem em dúvida. Especial no mês do Outubro Rosa. Exatamente. É justamente por isso que a gente trouxe esse assunto hoje, já que a gente está nesse mês que se veste de rosa para reforçar a importância do combate, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, se você tem dúvidas, né, sobre esse assunto, você pode e deve participar. O WhatsApp do Mulher Demais já está aqui comigo. Você manda sua mensagem, sua pergunta para a gente no 991050400. Quero dizer que você pode ficar à vontade, viu, doutora? Aqui nada é cenográfico, tem cafezinho para você, tudo certinho aqui para você ficar junto conosco aqui, tá certo? Cafezinho, tapioca, então tá tudo certo pra gente tomar bem esse café da manhã. Vamos começar então, doutora, para você explicar para o pessoal de casa, lei dos 30 dias, lei dos 60 dias. Explica pra gente o que é isso. Então, é muito importante porque essa lei, ela leva em consideração a questão do diagnóstico, né? Então, para o atendimento, né? Para o primeiro acesso à rede, você teria 30 dias e 60 dias desde esse primeiro acesso até o tratamento efetivo. Não conseguir fazer valer esse prazo, recorre, né, às secretarias de saúde, fazer as reclamações, junto ao Ministério Público, né? Todos os órgãos de proteção estão atentos a esse direito. Por quê? Porque, sobretudo no mês em que estamos, a orientação é muito importante, né? Mas esse diagnóstico prévio, esse diagnóstico precoce é o que faz as pessoas sobreviverem ao câncer, né? Sim. E depois terem uma vida plena, né? Não terem tantas sequelas em relação a isso. Então, é importante o diagnóstico precoce. E para ter esse diagnóstico, você tem esses dois prazos para abreviar tanto o acesso, né, ao setor responsável, quanto ao tratamento efetivo. Sem dúvida. A gente separou também algumas telinhas, né? A gente já deu o pontapé inicial aqui para que você possa entender melhor esse assunto, mas as telinhas vão deixar tudo mais prático, mais fácil. Você vai entender agora. Já solta aí a primeira pra gente. Se você está pegando o bonde andando, estamos falando sobre os principais direitos das pessoas acometidas pelo câncer, tá? Vamos começar aí, então, pelo benefício por incapacidade temporária. Durante muito tempo era chamado de auxílio-doença, né, Sim, doutora? sim. O que é que mudou? Que direito é esse para a gente explicar para o pessoal? Eu vou falar de auxílio-doença porque é algo que é muito comum, o senso comum Sim. conhece, né? Fica mais fácil para o pessoal de casa. Então, durante a doença, durante o tratamento, né, você pode ter incapacidades que são temporárias, tanto por conta do tratamento em si, imagine uma quimioterapia, uma radioterapia, né, que lhe deixe mais cansado, com alguns efeitos colaterais, ou a própria doença em si. Então, você, através de um laudo médico, recorre ao INSS e tem esse benefício, que é esse auxílio-doença, certo? E, inclusive, é interessante notar que você não vai precisar da carência que é comum a quem não tem doença, certo? Que são pelo menos aquelas 12 contribuições. Essa carência, ela é afastada no caso de portadores de câncer. Certinho. Vamos soltar mais uma tela? Você vai entendendo, inclusive, reforço que você pode e deve participar através do WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Agora passamos para o benefício por incapacidade permanente. Falamos de temporária e agora permanente. Em que situações isso acontece e que direito é esse também? Então, é a aposentadoria por invalidez, certo? Para ficar mais claro, assim, é outro termo Sim. comumente usado. Essa aposentadoria, ela ocorre, é uma aposentadoria que ela tem um caráter temporário. Por que temporário? Porque ela é revista a cada 2 anos, porque a condição ela pode retornar, né? Imagine que essa pessoa tem uma reabilitação tão boa que consiga voltar à capacidade laborativa. Caso não consiga, ela se torna permanente. E é uma aposentadoria como uma aposentadoria regular. Você recorre também ao INSS, normalmente ela é até convertida depois desse auxílio temporário. Então, imagine 2 anos no auxílio temporário, muitas vezes dá o direito da conversão
na aposentadoria por invalidez. Então, o valor da aposentadoria é garantido todos os meses, você fica na condição de fato de aposentado. O que é necessário? Também um laudo que demonstre a sua incapacidade total para o trabalho permanente. Então, uma vez que tem uma incapacidade permanente, muitas pessoas perdem membros em razão do câncer, né? Desenvolvem outras comorbidades em razão do câncer, Sim. mesmo finalizado o tratamento, o que inviabiliza o seu retorno ao trabalho. Então, você tem esse direito adquirido, mas também é importante ressaltar que não há carência. Nos dois casos não há carência. Não então, há, né? existe esse benefício. Certinho. E já que nós estamos falando sobre benefícios, eu vou abrir aqui a pergunta da Grace. Ela falou o seguinte: e quando a pessoa, nesse caso aí a mãe, por exemplo, infelizmente morre vítima do câncer, tendo crianças menores de idade, o benefício fica para essas crianças? Seja aí, nesse caso, a aposentadoria, de alguma forma elas são assistidas, doutora? Sim, se for um caso de aposentadoria da mãe, né, essa aposentadoria é revertida como pensão por morte para os filhos. E se for o caso de uma criança de baixa renda que preencha os requisitos para o benefício de prestação continuada, não há essa transmissão. O que acontece é o requerimento para quem ficou com a guarda dessa criança, né, desde que obedecidos os critérios para o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, acho que muita gente conhece com esse nome. Você consegue fazer também o benefício para essas crianças. Então, assim, só é transferível de fato, a aposentadoria. O que não for aposentadoria, você vai ter que requerer novamente ao INSS, desde que preenchidos os requisitos. Certinho. Uma telespectadora pediu para não ser identificada, mas também está trazendo aqui uma questão sobre benefício, né? Benefício por incapacidade. E aí, eu estou resumindo aqui a pergunta dela: em que momentos, né, ou que situações esse benefício pode ser cortado? Essa pessoa pode requerer novamente, precisa fazer um novo laudo, por exemplo. Como é que isso funciona? Então, eu estou levando em consideração que ela está falando de um benefício de prestação continuada. Vamos pensar um LOAS. Certo. Né? O LOAS ele tem alguns pré-requisitos, como a renda da casa, né? Então, é preciso observar. De repente, você mora com um parente ou o seu marido que estava desempregado voltou a trabalhar. Como hoje os dados são todos cruzados, né, com Receita Federal, existe uma senha do GovBR em que a gente acessa INSS e todos os serviços do governo, é possível saber se existe uma renda a mais que inviabilize o coeficiente. Então, nesse sentido, pode ser que perca e aí você só consegue requerer novamente via CAD único se voltar ao status anterior, ou seja, a mesma renda que valeria para esse benefício. Se for uma aposentadoria por invalidez que foi perdida, você precisa fazer um requerimento ao INSS, né, fazer um recurso ao INSS, explicando a situação, que a doença perdura, que não houve restabelecimento e, se não conseguir junto ao INSS, mover uma ação judicial junto à Justiça Federal. Esses benefícios, né, quando são concedidos, eles têm algum tipo de prazo? Ou só mesmo quando terminar o tratamento, por exemplo? Como é que isso acontece? Então, isso varia muito e depende do laudo que foi passado e do atestado, né? Alguns atestados, eles colocam por tempo indeterminado, porque muitas vezes existe 5 ou 6 meses de um tratamento de quimioterapia, mais um tempo de tratamento, eventualmente de radioterapia, mais o tempo que você se recuperaria desses efeitos. Então, muitas vezes, os laudos e os atestados, eles têm prazo indeterminado. O INSS costuma dar de 60 a 90 dias e vai renovando esse benefício. Hoje, existe toda uma campanha do INSS nessa atual gestão para que essa pessoa não precise retornar à perícia fisicamente. Certo. Então, isso é feito através do sistema Meu INSS e é uma perícia em continuidade. Então, vai receber o laudo, é o mesmo CID, ou seja, é o mesmo código que identifica a doença e esse período é prorrogado. Não foi prorrogado, existem os prazos para recurso e o trâmite é o mesmo, certo? Apresentou defesa, apresentou recurso, não conseguiu, entra com a ação, né, junto ao órgão competente para conseguir a reversão. Mas normalmente isso é concedido. Certinho. Demos aí o pontapé inicial no nosso bate-papo. Estamos falando sobre os principais direitos da pessoa com câncer, né? Esse diagnóstico. Então, você pode aí continuar participando através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com a doutora Luciana. Já vai deixando suas dúvidas pra gente. Volto já, viu, doutora? Até daqui a pouquinho. Bora mudar de assunto. Vai comer a tapioquinha agora, né? Muito bem. Bora mudar de assunto.